Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí nosso canal Caderno de Gestão, né? Para quem nos conhece aí dos nossos outros canais, né? Conhecimento 3.0, né? Caderno Industrial e Caderno de Exatas. A gente recebeu muitos pedidos no Instagram, né? Para ter um canal focado na área de gestão. A gente tem muitos vídeos, né? De gestão no canal Conhecimento 3.0 e como a gente vem fazendo esse fracionamento, né, muitas pessoas mandaram mensagem no Instagram para que a gente fizesse aí esse canal focado em gestão. Né, a gente estava trabalhando, né, fazendo os testes com o canal na parte gráfica, né, de software gráfico, mas aí a gente recebeu muito pedido para a parte de gestão, então a gente recebeu atender, até porque é um dos nossos focos aí enquanto atuação. Né, então aí a gente vai estar iniciando. Bom, nesse primeiro vídeo, né, a gente vai estar falando sobre indicadores de produtividade no que diz respeito ao conceito, né, de gestão, né, do processo de gestão pleno, tomando como referência, né, os ciclos produtivos, consequentemente o que se tem ali de indicadores de produção, ou melhor, né, indicadores de produtividade. Né? E aí, para iniciar, a gente tem que pensar um detalhe bem interessante que acontece no dia a dia. Né? A gente acaba passando muito por isso na indústria, né? Que é o que? Troca de gestão. Né? E aí vem um detalhe interessante, né? O que leva em consideração, né? Ou melhor, nem o que se leva em consideração, né? Mas como comparar, né, o ciclo de uma gestão, né, com outra. Né? Pode ser um grupo de gestores, pode ser uma pessoa específica, né, o qual atua em uma determinada função. Como é que se compara? Né? A gente tem como base, né, nas principais análises de gestão como um todo, e os indicadores de produtividade. Né? A grosso modo, esses acabam sendo os mais impactantes. Esses indicadores de produtividade tomam como relação fluxo produtivo, né? Ou seja, a quantidade de elementos que estão sendo produzidos, taxa de manutenção, né? Disponibilidade de máquinas, disponibilidade de funcionários, ou seja, o fluxo produtivo, né, de uma área ali específica ao qual a pessoa está atuando. Né? Então, nesse ponto, né, específico, no que diz respeito aos indicadores de produtividade, né, os números eles acabam sendo ponto fundamental, né, nesse comparativo. Né? E aí a gente acaba notando muito quando se tem a troca de gestão, né, principalmente quando chega um gestor novo, um grupo novo ali de gestão, de melhorias. Né? E isso a gente vê, né, a gente está falando especificamente em indústria, mas isso é em qualquer área, né, em qualquer área, saúde, comunicação, enfim, né, educação. Né, quando se tem normalmente uma troca, né, que se chega lá um novo gestor, se tem um foco dizendo, não, vamos fazer melhor, mas o que é o melhor? Né, se não se tem uma comparação? Né? Na gestão pública a gente vê muito isso. Né? Às vezes se tem uma pessoa que tem como campanha, né, o ataque a um outro político, né, porque o político não faz, ou porque é isso, ou porque é aquilo outro, mas muitas vezes não se tem um foco, né, num plano de gestão. Né? Ou seja, como é que eu vou poder comparar se o meu fluxo ali no controle, né, ou dentro de um grupo que está controlando, né, uma área específica, se ele está sendo produtivo, né, eficiente ou não, se eu não tenho números comparativos, né, dados ali ao qual eu tenha como métrica ali de análise. Então esse é um ponto fundamental, que é o comparativo dos indicadores. Fora a questão dos números, existe uma coisa importantíssima que são as relações. Né, que são as relações. Né, muitas vezes acaba se tendo uma troca, né, de gestão, e aí entra uma gestão, entre aspas, né, mais mão de ferro, né, mais rígida. Né, e no início você tem até números melhores, mas esse rendimento ele pode vir cair rapidamente. Por quê? Por causa do trato com as pessoas. Né? Então, números e relação, né, interpessoal, né, acaba sendo fundamental. Né? Se você tem um foco específico ali em números, né, uma forma muito rígida, voltada nos números, você corre um grande risco de se ter indicadores em baixo tempo com alto desempenho e ao mesmo tempo eles caírem de forma, né, drástica, né, pouco tempo depois desses números satisfatórios. Né? E quando se cai drasticamente, às vezes é muito difícil você recuperar. Né? Porque entra um detalhe importantíssimo na análise de gestão, que é a credibilidade. A credibilidade acaba sendo um ponto forte, né,
nos principais gestores, né? Que é, eu confio naquilo que a pessoa está falando porque ela me traz a verdade com base naquelas ações que ela está executando, né? Então a credibilidade acaba sendo um ponto muito forte quando você tem um foco em números, né? E não trata as relações interpessoais, enfim, contatos de forma geral dentro, né, dos parâmetros normais de um ambiente de trabalho, você acaba tendo uma possibilidade grande de problemas, né? Principalmente quando se tem, né, um tipo de gestão anterior, o qual a relação interpessoal era muito boa, né? A relação interpessoal era muito boa e às vezes os números não eram tão bons, né? Então é preciso chegar num ponto de equilíbrio referente a esse ciclo, né? Chegar num ponto de equilíbrio, né? Porque se a dosagem ela for muito elevada, você pode estar matando o teu ciclo, o teu fluxo produtivo muito rapidamente, né? Por causa desse conflito entre números e relações interpessoais. Às vezes acontece bastante, né, de você ter um gestor ali imediato, né, o qual ele serve a um outro gestor e ele tem uma relação muito boa entre gestores, né, hierarquicamente. Mas quando ele passa ali para os subordinados, você acaba tendo um problema ali de relação interpessoal, né, acaba sendo mais ríspida a relação, né, e isso acaba sendo muitas vezes ligado à questão do foco exclusivo dos números, muitas vezes para poder mostrar ao gestor ali superior que eu cheguei e estou conseguindo atingir esses números aqui, né? E agrada, né, entre aspas, aquele gestor que tem um nível hierárquico mais superior, mas você corre um grande risco ali de entrar em um colapso rapidamente. Inclusive, trazendo isso para a área esportiva, a gente vê muito isso, né, no futebol, né? Às vezes você tem uma gestão que está ali, né, atuando no futebol que não está tendo tantos resultados bons, né? E se quer extrair mais, né, e acaba se trocando ali a gestão mais rígida, e né, o time até às vezes começa a dar bem, mas depois desanda completamente. Muitas vezes quando você vai ouvindo os bastidores, né, o próprio grupo de atletas ali acaba, né, esfriando um pouco mais ali o fluxo por causa dessa questão da gestão, né. E você pode até dizer, poxa, mas se a pessoa está trabalhando e está recebendo, né, pelo aquilo que ela está executando, né, por que fazer isso? Né? A gente tem que entender que o lado operacional ele anda junto com o lado pessoal, né? Não dá para, por mais que se queira dividir, ele está muito lado a lado. Tem pessoas que conseguem dividir de uma forma mais plena e outras que não conseguem, né? Então, quando a gente está falando de atingir metas específicas para que se tenha sustentabilidade de um processo, é importante que se tenha esse equilíbrio, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente começa a falar sobre indicadores de performance, tá bom? Valeu!